Havia um pequeno vilarejo que se formou com o tempo em meio a uma densa mata. Os moradores daquele lugar viviam em total harmonia com a natureza. Tudo era muito tranquilo e tudo que aquele povo precisava. Eles notaram que se viessem a cuidar de toda aquela região e também tudo que estava ao seu redor, a própria natureza supria as suas necessidades. Todo aquele lugar era liderado pelas pessoas mais antigas, os anciões, como eram chamados, e somente eles sabiam sobre um terrível segredo que assombrava todo aquele lugar. Se tratava de uma lenda que relatava o aparecimento de um famigerado lobisomem. Os que conheciam esta lenda e moravam na região diziam que nas noites de lua cheia, uma terrível criatura meio homem, meio lobo, tinha por costume percorrer as ruas de todo o vilarejo, e sua sina era carregada de mistérios. Os desafortunados e amantes da noite que cruzassem o seu caminho geralmente não tinham chance de retornar para contar como foi o infeliz encontro. Também muito se falava de uma mulher bastante misteriosa e de poucos amigos. Esta mulher era conhecida por boa parte daquele povo como a viúva. Somente os mais próximos a ela a chamavam pelo nome, ou seja, era Elisa. E depois da morte misteriosa de seu finado marido, ela então passou a viver completamente isolada em uma pequena casa nos limites da floresta. Elisa era conhecida por sua beleza e mistério, e muitos a procuravam em busca de conselhos e poções mágicas. Mas o que ninguém sabia era que Elisa guardava um segredo ainda maior do que a existência daquele cão do inferno. Certa noite, durante uma forte tempestade, ela se encontrava sozinha com seus muitos gatos que a faziam companhia durante as noites. Mas bastou que alguém batesse à sua porta para que todos os seus gatos viessem a se alvoroçar. Muitos daqueles felinos ficaram com as suas unhas expostas e seus pelos completamente ouriçados. Tão logo ela se dirigiu até a porta de sua casa e a abriu. Havia um homem bastante estranho, todo molhado, parado à entrada de sua casa. O homem, além de bastante cansado, estava ferido e parecia muito assustado. Elisa, com o seu coração generoso, abriu as portas de sua casa e cuidou dos ferimentos do desconhecido. Então, durante toda aquela noite, enquanto a tempestade parecia rugir pelas matas, os dois passaram a conversar, e esta conversa se estendeu por longas horas. Naquele fatídico momento, eles compartilharam segredos e também seus medos. O estranho revelou a Elisa que carregava uma terrível maldição, e por este motivo, há muito tempo ele não tinha contato com ninguém. Em meio à sua conversa com ela, ele revelou a ela sobre sua terrível transformação, e também falou o quanto era doloroso sentir os seus ossos se deslocando por seu corpo, no momento em que ele estava se transformando na criatura. Como a maldição lhe foi lançada, sua transformação ocorria somente durante a lua cheia. E esta maldição infelizmente o levou a cometer atos terríveis, pois por mais que ele conseguisse ver os caminhos que a fera fazia, ele não tinha controle algum sobre os atos de atrocidade que a criatura cometia. Elisa, com a sua sabedoria e compaixão, prometeu ajudar o homem a se livrar da sua maldição a partir daquela noite. Os dias foram se passando,
e Elisa e aquele homem passaram a se encontrar regularmente. Ela o ensinava sobre as ervas e poções que poderiam ajudá-lo a controlar a transformação. E neste tempo, enquanto aquele homem aprendeu a confiar em Elisa, os dois acabaram se tornando grandes amigos, compartilhando não apenas segredos, mas também risadas e histórias. Mas conforme as noites foram se passando, a tensão entre os dois vinha crescendo a cada noite. O homem temia perder o controle e machucar Elisa, enquanto ela temia falhar em sua missão de salvar o amigo. A noite da transformação finalmente chegou. Elisa sabia que aquela noite não era nada fácil. Ela vinha se preparando há dias para confrontar o lobisomem e libertar seu amigo daquela maldição. Enquanto a lua cheia banhava a vila com a sua luz prateada, o homem parecia se contorcer de dor. Seus ossos estralavam e pareciam se mover por todo o seu corpo. Aos poucos, todo seu semblante humano deu lugar a um imenso lobo, que parecia já estar pronto a atacar Elisa. Mas antes que pudesse fazer mal a ela já estava à espera de seu ataque. E no momento em que isso aconteceu, ela o deteve com uma de suas rezas misteriosas de encantamento. O lobisomem se viu preso em algo que somente ele conseguia enxergar, e ali ele parecia ficar incapaz de se mover ou atacar. Então ela se aproximou do lobo, olhando fixamente em seus olhos selvagens, para sempre lembrar que aquela criatura que estava à sua frente era o seu amigo. Então, com cuidado e determinação, ela começou a recitar o que parecia ser um feitiço antigo. Ela também pedia à lua e às estrelas que quebrassem a maldição que o atormentava. O lobisomem parecia sentir as preces que Elisa pronunciava em meio àquela densa mata. Uma atmosfera de medo tomou conta de tudo. Uivos de dor e desespero eram ouvidos por todos os cantos daquela densa mata. Elisa estava determinada a confrontar o lobisomem e jamais iria desistir de seu propósito. Tão logo o lobisomem caiu ao chão e o som de ossos se quebrando passaram a ser ouvidos, o lobo acabou dando lugar à sua forma humana e se transformou de volta no homem que ela conhecera. O homem abriu os olhos. Ele parecia estar bastante confuso e assustado. Então ele olhou para o céu e percebeu que a noite ainda predominava e a lua estava alta no céu. Então ele notou que ele estava de volta à forma humana. Elisa sorriu para ele, seguido disso, estendeu a sua mão para ajudá-lo a se levantar. O homem agradeceu à amiga pelo que ela havia feito por ele, prometendo nunca mais deixar a maldição do lobisomem controlá-lo. A partir daquele dia, Elisa e o homem viveram em paz naquela pequena vila, onde a lenda do lobisomem e a viúva se tornou apenas uma lembrança distante. Mas sempre que a lua cheia brilha no céu, os moradores da vila lembram-se da coragem e compaixão de Elisa e da incrível história de amor e amizade que os unira para sempre. Cordiais uivos a todos. Boa noite.